Um casamento é construído dia após dia. Um casamento não é assim, e viveram felizes para sempre. Não é, fizeram as juras no altar e no outro dia é o céu. Não, não é assim. E também na restauração, exatamente do mesmo jeito. Não é porque voltou que vai ser tudo mil e uma maravilhas. Vão vir todas as dificuldades do dia a dia, todos temos, e não seria diferente na restauração. Então, vai tendo muitas coisas que precisam ser trabalhadas dia após dia. Eu tenho visto, né, pelos canais de restauração, que há, sim, uma certa disputa para que você testemunhe o mais rápido possível sobre o que o grupo lá que te ajudou fez e como foi a restauração. Mas você deve se sentir livre, sim, para dar o teu testemunho na hora certa. E pode ser que depois que você deu o teu testemunho, né, dê tudo errado e separe, como tem acontecido, infelizmente, também. Mas a restauração é igual ao casamento. Não é porque voltou que vai ser viveram felizes para sempre. Quem me dera se fosse. É dia após dia construindo ali um relacionamento. É como o primeiro casamento. E você vai ver todos os casais passam por muitas dificuldades. E é a maneira como eles lidam com essas dificuldades que vai solidificando o relacionamento. Mas o principal é que todos os dias temos pessoas novas chegando. Todos os dias tem pessoas desesperadas, querendo reconquistar o ex que se foi. E aí, a gente precisa, todos devem sempre estar aptos a ensinar os passos certos. Primeiramente, a gente sabe que você quer muito. E aí a gente vai conectar o teu querer, né? Isso você precisa fazer, conectar o teu querer com o querer de Deus. Então você vai orar. Você vai pedir a Deus direcionamento. Você vai pedir para os líderes religiosos te dar direcionamento dentro da palavra. Não seja enganado pelo primeiro vento de doutrina que vai dizer segue o baile, vira o ciclo, né? Tem que mudar o ciclo. Não tem nada a ver. Esse ciclo não está na Bíblia. Isso é coisa dos novos ensinamentos, né? Que hoje em dia virou moda no mundo, né? Que eles ensinam que você tem que aceitar que terminou, que você tem que seguir tua vida, seguir o baile. Mas se o Espírito Santo em você está dizendo que não é de Deus, então você tem que sim buscar a orientação de Deus, do Espírito Santo, e ele vai te mandando pessoas certas e sérias para te dar o direcionamento certo, dentro da palavra de Deus, dentro do querer de Deus. De nada adianta eu querer impor a minha vontade, se não é a vontade de Deus. Eu vou falar um pouco do meu deserto, que eu prefiro não encarar como um deserto, mas é uma vida de tentar viver o ciclo, virar o ciclo, né? E aí eu fui aprendendo que não, o Espírito Santo em mim não aceita. Então eu tentei vários relacionamentos. A minha vergonha e humilhação, tentei vários relacionamentos, mas em mim eu não tinha paz. Então eu não conseguia investir nesse relacionamento, porque para mim tinha alguma coisa errada, muita coisa errada, né? E aí, como eu via que o outro lado também não estava investindo no relacionamento, não tinha por que eu investir. Não tem por que eu lutar por uma coisa que eu não sinto paz em mim, que é de Deus. Se para mim não é de Deus, por que eu vou continuar investindo? Jogando todas as minhas cartas, como se diz no mundo, né? Em algo que não me dá paz, que não, eu sinto que não é de Deus. Então, eu opto por livre e espontânea vontade parar tudo, não conversei mais com ninguém, bloqueei quem estava tentando conversar comigo, não quis mais saber de ninguém, de nada, de ninguém.
E quem quis entender, entendeu, não converso mais. Mas quem não quis entender, também tive que bloquear, tive que romper e... Então é aquela coisa, né? Esses aplicativos eu gostava muito de conversar ali, tentar achar alguém. Aí eu mandava versículos bíblicos e tentava achar alguém que falava o que Deus fala, né? E ali eu encontro uma linguagem que fale de acordo. E me decepcionei demais. Infelizmente me decepcionei muito, porque você não acha ninguém nesse mundo que está separado na faixa ali, eu tenho 45, fazer 46, e está separado e está querendo coisa séria, que está querendo uma coisa direcionada por Deus. Não, estão querendo um rebote, como dizem, né? Estão querendo um rebote com urgência, com muita urgência. E eles precisam de um rebote desesperado que invista todas as fichas. E não era o meu caso. Não é o meu caso. Então, eu não sirvo para rebote desesperado, muito menos para investir num relacionamento com uma pessoa séria, sabendo que é errado, né? Sabendo que não tem como. Então, no final, eu fui analisando esse aqui, não adianta, não vai, não tem. Não tem, não me dá paz. Não é de Deus. Quando não é de Deus, Deus vai tirando do caminho. E a própria pessoa vai mostrando a sua verdadeira face, a sua verdadeira cara, quando você vai vendo ali nas suas negações, nas suas negativas, que você quer uma coisa de Deus, você quer uma coisa séria dentro da vontade de Deus, e não é o que está sendo proposto, né? Então, eu não sou tapa-buraco, né? Eu quero construir a minha casa na rocha. E quando a pessoa chega no canal de restauração, ele vem buscando aqui desesperadamente uma maneira de restaurar seu relacionamento. Aí o primeiro que a gente faz é ver se esse relacionamento é de Deus. Às vezes a pessoa começou um rebote e quer investir nesse rebote e viu que o rebote não deu certo. E aí começa a querer investir todas as fichas nisso e quando vai ver, vai conversar com Deus, vai se conectar com Deus, vai vendo que não é a vontade de Deus. E é preciso ter a maneira correta de falar sobre esse assunto, porque muitos não vão querer. E vão querer partir para o lado do negro, de lutar com as armas erradas, com amarrações erradas, com coisas que não são de Deus e que não vão te dar paz. Quem que quer alguém algemado do seu lado, sabendo que ele só está contigo porque está amarrado, e que se uma hora se ele estiver desamarrado, ele vai embora mesmo, porque não é de Deus, não é da vontade da pessoa, ela está amarrada em coisas espirituais do maligno. Essa pessoa, então, eu já não quero. E quem se contenta com essa situação, me desculpe, né? O sistema do mundo, ele realmente escraviza todo mundo. Todos estamos, de alguma maneira, escravizados no mundo. A gente vê isso quando Israel foi vendida, foi presa por Nabucodonosor. Israel se tornou escravo do sistema do mundo. E quando Daniel revelou o sonho da estátua de Nabucodonosor, ele falou tudo o que estamos passando até hoje. Que realmente a gente ainda é escravo do sistema do mundo. Por isso Jesus não podia ser aceito pelos judeus, porque ele não libertou o povo judeu da servidão a Roma. Então, os judeus tiveram que continuar servindo a Roma. Isso foi um descontentamento dos apóstolos, principalmente de Judas, porque ele viu que o Messias não estava cumprindo o que de início era proposto, a libertação do povo de Israel. Então, hoje em dia a gente está no final a gente está esperando a libertação das nações do mundo. O mundo vem nos impor regras erradas para o casamento, para a criação de filhos,
para matrimônios. Então, existe muito adultério legalizado, existe muito abandono de filhos legalizado pela lei, abortos legalizados. Existe muita coisa errada. E essa é a servidão e a escravidão do mundo. É o sistema que nos envolve. E para essa libertação, tanto da minha como sua, como do seu cônjuge, do seu namorado, do seu amado, vai precisar ser uma luta espiritual, porque é em Cristo que somos nova criatura. Quando Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você começa a entender que isso é uma lei espiritual, que somente serve para espirituais, então você começa a entender como a oração de uma mulher santifica o marido e vice-versa, a oração de um marido santifica a mulher. E aí você começa a entender e definitivamente entende a oração de Oséias, a oração da cerca de espinhos, aonde ele, pela oração dele, liberta a mulher Gomer do mundo, dos amantes, dos pensamentos errados, dos vícios, e ele vai com a oração libertando ela, e ela é liberta. E isso é uma figuração do trabalho de Deus, através de Jesus Cristo, para libertar os judeus e também os cristãos do jugo do mundo, do jugo do pecado e da morte. Então, é preciso entendermos que nós não somos deste mundo. E essas leis do mundo não são as leis espirituais. Por isso que buscar terapia, psicólogos, aconselhamento em pessoas que estão baseando o seu conhecimento e seu conselho nos ensinos do mundo, não vai dar bom. Não vai te levar a Deus. E aí, peneirar esse povo para trazer ele para a vontade de Deus é um trabalho lento, mas necessário. Às vezes a pessoa entende rápido. Eu não devo ser servo e escravo do mundo, eu tenho que ser servo e escravo de Deus, né? Eu devo buscar a plena vontade de Deus para minha vontade, para minha vida, a plena vontade de Deus para minha vida, dentro das leis espirituais, né? Dentro das leis do matrimônio que Deus instituiu. Então, eu estou aqui com minha Bíblia aberta, em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, aonde ele fala: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso aqui é bom você estar lendo todos os dias e orando em cima disso, porque é assim que todos vivem. O cristão vive assim. O mundo já está preso no maligno. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue ou contra as leis do mundo, mas contra as leis de Satanás. Aqui fala: mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vou repetir, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, a gente já entendeu que não vai ser lutando com as minhas mãos, com as suas mãos, não vai ser discutindo, querendo impor, querendo mostrar, tá na Bíblia, tá aqui, tá ali, não vai ser uma luta na carne, é no espírito. Então eu vou libertando o meu cônjuge pela oração,
porque é uma luta espiritual e eu preciso estar firmado com as armaduras espirituais de Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa armadura pode ser a palavra de Deus, o jejum, a oração. Cite as palavras de Deus, cite os versículos que falam de restauração. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, a verdade deve ser o que a gente fala. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é a palavra do mundo. A lei do mundo, a verdade é a palavra de Deus. E vestida a couraça da justiça. A justiça é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Não tem como eu usar a couraça da justiça sem conhecer qual que é a justiça de Deus. E calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Então, os nossos passos, os nossos pés devem ser falar do Evangelho da paz para as pessoas. Pessoas carnais entendem essa palavra. Agora, os espíritos, eles vão entender as palavras espirituais. Então, ali é a luta espiritual. Agora, as pessoas que conversamos, devemos pregar o Evangelho da paz. Então, não fale em batalha espiritual com quem está perdido. Fale de paz. O Evangelho da paz, para que ele sinta a paz em estar contigo, em falar contigo. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é tudo. Você não estaria nem aqui se você não tivesse fé e não estivesse acreditando que é essa a vontade de Deus. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Então, sem a fé, não tem como, não tem nem como, nem fala, né? É com fé. Tomai também o capacete da salvação. Então, tenha certeza da tua salvação. Tenha certeza da tua audácia no Senhor. Você está salvo em Cristo Jesus. Então, todos os dias, quando você acorda, quando vai orar, a todo momento, peça perdão por ter pensado qualquer coisa errada, por ter mencionado qualquer coisa que talvez não agrade ao Senhor. Tenha esse capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É com essa que você corta o maligno. Escutou algo negativo? Vá para o teu quarto. Não, eu não aceito em nome de Jesus. Está na palavra de Deus. Ele é meu cônjuge, é meu esposo, é meu prometido, é o homem da minha mocidade. E assim vai. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso é importante para fazer, o mundo diria lavagem cerebral, né? Do mal, né? O mundo faz do mal, a gente está fazendo aqui do bem, para a salvação. Em todo o tempo, orando e no Espírito, com súplicas, vigiando nisto com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Então, orar por todos que têm canal de restauração, por mais que eles estejam competindo, eu acho muito ridículo isso. Mas ore por todos, todos acabam se ajudando, né? Então, quando eu escuto de um, ou você escuta de outro, ou a gente aprende com um e aprende com outro, mas sempre peneire na palavra. Eu já escutei muita heresia. Infelizmente, tem canais que se apegam em coisas que não têm base bíblica. Não acontece, né? Fazer o quê? Tem muito. Mas a gente deve buscar a base bíblica, deve buscar um entendimento dentro da palavra de Deus. E aí, quando a gente sabe que é de Deus, então busque sempre em você, em oração, com fé, com firmeza. É de Deus essa palavra? É de Deus esse ensino? Está na palavra? É a vontade de Deus? Questione, converse com Deus. E aí ele pede também, e ore por mim.
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, eu também, assim como Paulo também, a gente precisa muito ter o Espírito Santo, ter a certeza, ter a palavra com confiança, com certeza, ensinando o que é certo. E fazer isso notório, fazer isso chegar às pessoas do jeito certo. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Paulo estava preso aqui, ele precisava que orassem por ele, para que a mensagem chegasse também quando ele estivesse livre, e não somente escrito quando ele estava preso. Mas ele escreveu praticamente quase tudo que ele escreveu enquanto estava em cárcere, ou quando estava doente. E no mais ele pregava. Ele não tinha tempo, nem sempre tinha tempo para estar escrevendo. Mas o que ele escreveu foi mais importante, chegou até nós, é muito mais importante para nós hoje do que o que ele fez, né? Mas o que ele fez, ele foi escrevendo. Então, cada carta foi para uma nação, um povo, uma cidade, onde ele foi pregar. E depois ele não tinha como ir, ele mandava as cartas. E foi o que chegou a nós, as cartas que ele escreveu para essas pessoas onde ele pregava. Então, que você tenha a clareza de buscar entendimento em Deus, na palavra de Deus, sobre a perfeita vontade de Deus, sobre o que é para ser da tua vida. É para ter restauração, é de Deus. Busque nele, na palavra dele, essa certeza. E ele vai responder, ele não é mau em não responder. E aí, busque também entender a resposta, né? Talvez você se cerque por pessoas que falam o que você quer ouvir, mas isso não te dá paz, porque talvez não seja a vontade de Deus para a sua vida. O importante é você ter certeza que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. Não se deixe iludir por falsos ensinos, como muitos têm se deixado iludir. E aí a gente vê que talvez nem tenha tantos salvos assim como a gente pensava, como aparentes são os números, né? Tantos evangélicos, tantos cristãos, mas no final realmente espiritual em Cristo, que tem um contato próprio com Cristo e que sabe se está vivendo a palavra de Deus ou não, talvez sejam muito poucos. Então que eu possa ter te ajudado, tá? E eu vou pedir, curte, comenta, compartilha, né? Você faz parte, todos que buscam restauração ou que buscam instrução nos canais dos outros, que isso também acontece, deve se ajudar, porque assim a gente aumenta esse conteúdo, aumenta esses canais e acaba chegando esse evangelho a mais pessoas. Por isso é tão importante esse apoio, tá? E que Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre. Amém.